tema que consideramos desafiador. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Para entendermos a profundidade do tema à luz da doutrina espírita, é impossível chegarmos a essa compreensão sem fazermos um paralelo. Mas um paralelo que venhamos a fazer despido das nossas crenças e dos velhos hábitos que já trazemos conosco, porque de fato nós somos, tanto em termos individuais como em termos sociais, aquilo que nós acreditamos. Jesus é indiscutível guia e modelo da humanidade, assim apresentado pelos espíritos a Allan Kardec. Então, para compreendermos essa ressalva, esse chamado de atenção, é preciso então voltar nesse tempo e entender os contextos que Jesus falava. Na hora em que ele desce à terra, o cenário, apesar de nos separar há mais de 2000 anos, nos convoca a percebermos pontos de comparação que chega a ser impressionante diante da realidade que nós vivemos, nos levando a refletir que se não fosse pela ótica da reencarnação, a sociedade não avançou tanto quanto se esperava. Ele nasce no seio de uma tradição religiosa advinda de Moisés, que recebera do mais alto aquelas leis que norteavam agora um grupo diante de vários outros, que ainda nutriam a sua vinculação religiosa, ainda no pensamento mitológico, diante dos fenômenos e em especial dos desejos que cada um carregava. Criou-se a figura de deuses que exigiam sacrifícios para que os objetivos que à época trazíamos, se é que podemos assim falar, fosse atingida. Esse cenário, então, gerava uma questão muito peculiar, porque todos os demais politeístas e o povo judeu, trazendo a realidade do Deus único, já apresentando normas para serem vivenciadas. Mas como a brutalidade e a ignorância ainda campeava, Moisés necessitou trazer leis civis para que pudesse haver um mínimo de educação entre aqueles, respeitando-se mutuamente. Jesus, então, vem à Terra neste cenário, mas é preciso que entendamos quão impactante seria a sua mensagem, porque agora ele encontrava-se entre dois grandes grupos hegemônicos e que interferiam diretamente na atitude das pessoas que ali conviviam. Vejamos a cultura greco-romana, que tirando a realidade dos judeus, permeava todas as outras sociedades e a própria Jerusalém, apesar da força do judaísmo, recebia visitantes estrangeiros. Roma era uma potência, a Grécia também. E nessa cultura vamos perceber algo que nos impacta. Repito, parece que vivemos a mesma realidade. Os deuses, como já dissemos anteriormente, eram a representação desses nossos desejos. E quando, por curiosidade, mergulhamos nas obras que falam da história antiga deste período, percebemos quão afrontoso era a proposta de Jesus de dizer de maneira enfática que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la, validando as lições de Moisés que eram divinas e propondo àqueles que o escutassem normas que diferiam de forma frontal a coletividade independente dos lados que se encontrassem. Se fossem eles vinculados ao lado judeu, deixava ali explícito que de fato era divino do que era civil. E para o lado dos pagãos, se é que podemos assim falar,
Aí é que havia um choque profundo. E para que fique claro que nós percebamos como a proposta do Evangelho, ela era afrontosa, vamos relembrar pontos que, eu repito, nos fazem viajar no tempo. E chegamos nos dias de hoje e estamos vendo a mesma cultura greco-romana ganhando uma força incomum e adeptos dos mais diversos, inclusive ditos cristãos, que ou não conhecem o cristianismo na sua profundidade, ou não sabem o dano que essas teses greco-romanas apresentam para o próprio espírito, logo para a coletividade. Crianças que nasciam deformadas tornavam-se um peso para aquele Estado e as famílias, os pais, tinham a autorização do Estado para eliminá-los. Em Roma, afogava-se. A Grécia, por sua vez, executava de outras formas. Mas por que receber aquela criança que era um peso para o Instituto da Família? Vejamos que, desde cedo, adorava-se a outros deuses com um sacrifício humano. E não foram poucas as vezes que as crianças eram eliminadas por trazerem dificuldades. Qualquer semelhança é mera coincidência, entre aspas. Quando olhamos para países de primeiro mundo, nesse momento em que estamos vivendo, e ao perceber no ventre deformidades ou síndromes, os pais preferem, com a legitimidade do Estado, assassinar no próprio ventre aquele espírito reencarnante, trazendo teses das mais diversas, só não levando em consideração as lições que Jesus trazia à época e que ainda hoje busca sobreviver através das religiões. Não só isso, não para por aí. Outro ponto que nós conseguimos perceber de impacto foram as famosas festas em Roma, do qual todos nós ainda temos resquícios nos dias de hoje, as famosas bacanais, onde apresentava-se nesse período em que vamos entrar agora, meados de dezembro, e eles ali se encontravam numa festa onde não havia limites, porque a priori eram as mulheres que tinham direito, aquelas que serviam ao deus Baco, ao deus do vinho, ao deus da liberdade, ou melhor, da libertinagem e dos excessos. Elas caminhavam pelas ruas de seios de fora, praticavam sexo abertamente à luz do dia, com todos aqueles que quisessem, independente do gênero em que se encontrasse. Mais adiante, Roma, percebendo que gerava situações de violências, manteve-se apenas em alguns momentos do período do próprio ano, e aí alastrou, permitiu que não só as mulheres que voltavam-se a Baco, mas também que os homens e toda a sociedade participasse deste evento, que tornara-se famoso, porque não era só homens e mulheres, mas que também traziam crianças e animais, para que durante uma semana inteira as pessoas vivessem a dissolução, homens vestidos de mulheres, mulheres vestidas de homens, onde não havia limite na realidade do gênero, do qual já veio da própria reencarnação essa ordem, diante das necessidades que todos nós temos como espírito, de viver os valores daquela polaridade, ou da polaridade em que nos encontramos nesse estado da atual experiência. Vejamos a comparação, falando aos desejos e aquilo que há de mais forte em nós, que é o instinto. Era este o cenário que chega a Jesus, porque nós olhamos para o cenário dos judeus, falando da lei de forma radical, sem viver a mesma. Mas do outro lado, essa proposta. Como é difícil, então, arregimentar pessoas que queiram despertar para a realidade espiritual. Não à toa, Jesus inicia o seu messianato produzindo um grande choque, quando devolver a vista aos cegos, levantara paralíticos, limpava a pele dos leprosos e, indiscutivelmente, aqueles cansados deste processo do sofrimento, porque a sociedade não atendia a estes porque eram excluídos,
Estes então correram para a mensagem libertadora, porque não eram aceitos nestes festivais, nem podiam viver em comum com aqueles da época. Ele então cura, e nesse processo de cura chama a atenção das pessoas. Onde ele se encontrava havia multidões, e é nesse instante em que ele apresenta a síntese das suas lições, do qual outros espíritos maduros, ao longo da história da humanidade, mesmo não vivenciando o cristianismo como religião eleita, mas conseguia reconhecer, tal qual Mahatma Gandhi, do qual todos nós sabemos que falava de maneira clara, dizendo que se todas as obras sagradas da humanidade se perdessem e apenas o Sermão do Monte fosse salvo, nada haveria se perdido. Porque ali é uma cartilha que não pergunta para nós qual a religião ou a nossa crença, mas é uma cartilha de uma conduta que levará o homem ao estágio que ele tanto deseja, porque em todos os períodos da humanidade, até mesmo aqueles que viviam as bacanais ou a Saturnália, que também vivia a mesma realidade, o que queriam no fundo era encontrar o amor e a satisfação, que lamentavelmente essas situações não contemplam porque esta sede encontra-se na alma. Ele então agora resgata os mandamentos e apresenta àquela comunidade vivenciando na intensidade. E apresenta então essa cartilha em que as pessoas, segundo o relato de Mateus, nos seus 3 capítulos que versam sobre o sermão, as pessoas ficaram impressionadas com o que ele disse. E ali ele começa nas bem-aventuranças. Das bem-aventuranças ele nos chama a atenção: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a partir dali ele continua com todas as orientações. Não obstante, sabendo que essa proposta era desafiadora, porque o homem precisa romper com as algemas da sua própria ignorância, vencendo a força dessa coletividade que muitas vezes nos imanta. Ele faz um alerta ao chegar ao final do Sermão da Montanha. E de maneira clara e bastante enfática, ele vem nos dizer exatamente esse chamado de atenção, no qual Allan Kardec, de maneira peculiar, apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu até digo que é o capítulo da maioridade, é o capítulo 18. Quando a gente chega na maioridade no Evangelho, no 18, a gente tem condições de fazer uma leitura dessa. Porque ele classifica como sendo muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nesse capítulo ele resgata essa passagem do Sermão da Montanha e nos traz de forma bastante clara: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? Não fizemos vários milagres? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Com o passar do tempo, passado o momento em que Jesus retorna à pátria espiritual, no primeiro momento os apóstolos perderam o prumo, que é natural. Afinal de contas, foram 3 anos vivendo lado a lado com aquele homem que conseguia de alguma forma conquistar e barrar determinados problemas que chegavam ao colégio apostolar. Na medida em que ele parte, ficava o desafio. E os espíritos relatam que várias vezes Jesus torna para conversar com os apóstolos, para dar a eles a condição moral de vencer o mundo, que agora se apresentava, e então eles amadurecem. E neste processo do amadurecer sofrem profundamente, porque desde lá o cristão passa a ser reconhecido não por sua crença, mas ele era reconhecido pela sua atitude perante aquela sociedade, de um lado pervertida, do outro lado aqueles religiosos tradicionais, inflexíveis na lei, não conseguiam aceitar a figura de um carpinteiro como sendo o Messias que viria libertar. E ele, de fato, veio falar do amor,
mas não do amor que é livre, porque não existe amor livre, existe amor que liberta. E que exige de fato o sacrifício e a renúncia. Por isso ele coloca de forma bastante clara no Sermão do Monte, para que as pessoas que estavam bebendo das suas palavras, dessedentando a alma, diante das dores que trazia, esse alerta, porque a tendência seria acreditar naquele homem, mas mais do que acreditar, era necessário fazer a mudança do qual João, o Batista, já havia falado. Porque João dizia de forma clara que era necessário que eu diminua e ele cresça. Porque eu batizo com água, mas dia virá aquele que irá batizar com o fogo, sendo o fogo o elemento da transformação. Todo aquele que compreendia a fundo a sua mensagem, conseguia a custo de muito suor, de muita lágrima, de muita renúncia, porque ele próprio dizia, renuncia-te a ti mesmo, este processo da libertação das amarras e das sombras que todos nós carregamos até hoje, porque ainda preferimos nos manter na zona de conforto que nos agrada aos sentidos e aos desejos. É a história da redenção de cada um de nós. E é exatamente isso que acontece, porque aqueles homens então passavam a ser vistos de uma forma diferente. Porque enquanto aqueles ditos pagãos encontravam-se nas bacanais, os cristãos agora tinham uma postura de não crítica, mas um posicionamento claro frente àquilo que eles acreditavam e ao Deus que eles seguiam. Porque precisamos resgatar historicamente um papel importantíssimo de Roma. A cidade que ela invadia, ela não gerava problema no campo religioso. Roma tinha essa característica. Não obrigava ninguém a acreditar nos seus deuses. Está lá. Faz parte da história. Não obstante, em relação ao cristianismo, começou a incomodar. Veja como é algo bastante peculiar, porque até os judeus eles não gostavam, mas passavam a respeitar a sua crença e a sua ritualística. Mas quando o cristianismo começa a florescer, trazendo a força da conduta dos homens, que passaram por este processo da transformação do fogo, gerava um incômodo, e até hoje esse incômodo sentimos o eco quando olhamos para a nossa sociedade e percebemos a verdadeira minoria ser atacada em todos os lugares do planeta. A minoria real é o cristão. A mídia não passa adiante, mas quando vamos observar determinados grupos e associações que trabalham fora do nosso país, ficamos impactados a quantidade de cristãos que são perseguidos e assassinados apenas por crerem no Cristo. Estava vendo uma delas chamada Portas Abertas, falando que agora, há um mês atrás, mais uma igreja no Paquistão foi queimada todos os livros, todas as bíblias, e aqueles que estavam no local executados porque acreditam naquele Deus e naquela mensagem libertadora que ali está. Então aquele discurso era um discurso que trazia a luz, e quando se vive nas sombras e a luz se apresenta de uma hora para outra, ofusca, dói os olhos. E nós não gostamos de perceber porque o orgulho não nos permite entrar em contato com essa consciência superior que nos aponta que devemos mudar, porque mudar exige esforço. E na medida desse esforço nós temos pares que gostamos tanto e velhos hábitos alimentados de tal forma que ali o resultado todos nós conhecemos. Surge a primeira perseguição, vindo de um homem voltado à lei, mas que jamais entregaria a sua crença e a força do seu trabalho a um carpinteiro que viria falar de amor e o impacto que ele sente quando chega na casa do caminho e percebe doentes e leprosos jogados à margem da sociedade. E em nome daquele carpinteiro, as pessoas deixavam a vida de lado para servir ao outro. Era impactante demais. Era algo tão forte que Saulo de Tarso, ao sentar para ouvir Estevão, não pôde negar o bem que ali era feito,
mas pelo orgulho da raça, que deve representar para nós o orgulho das nossas crenças íntimas. Não são nossas crenças religiosas, as nossas crenças íntimas, que se apresentam às vezes de forma tão subliminar que a gente não percebe. Fazemos os sacrifícios às vezes, por exemplo, de ir para uma festa distante, nos falta o carro. Eis que está quebrado, aí os amigos ligam e dizem, mas fulano, vem-te embora. Aí você diz, meu Pai Celeste, lá vai eu pegar um ônibus para ir para... Mas é uma festa, né? Os amigos estão reunidos, a gente vai. No sacrifício, mas a gente vai. Às vezes, de igual forma, tem uma tarefa para ser executada de uma visita a alguém doente. E aí nós paramos e dizemos, mas rapaz, visitar fulaninho, o carro quebrou. Eu já tenho tanto problema durante a semana, por derradeira, ainda vou visitar alguém com problema. Não. Eu não mereço, eu não estou preparado para isso, não. São essas as nossas crenças. O quanto a gente ainda precisa maturar. Não estamos dizendo que toda vez isso é o fato, mas muitas vezes é. Aquilo que nos impulsiona e que nos dá satisfação, nós fazemos. O que é um dever, nem sempre. E o cristão que bebeu da fonte, lá, primitiva, ele simplesmente se entregava a este trabalho e, portanto, causava um impacto a quem vivia na sombra. E desta forma, perceberemos Saulo de Tarso levando ao sacrifício a figura de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Não obstante, sendo convocado às portas de Damasco pelo próprio Cristo para a mudança real. Nos deixando a mensagem verdadeira. Mensagem essa que é imutável. As teses humanas podem se levantar de todas as formas, mas não mudará a lei divina. Na medida em que o homem encontra sentido na mensagem do Cristo, que é de fato a mensagem libertadora, ele não se torna ou ele não permanece escravo dos seus desejos, dos seus instintos. Ele agora passa por um processo natural do fogo que transforma, tal qual acontecera com Saulo de Tarso, trazendo para nós a mensagem evangélica para toda a Europa, praticamente. Paulo seria a representação, junto com Maria de Magdala, de indivíduos que entram em contato e mudam, e pagam o preço pela mudança, mas a alma encontra de tal forma uma paz, que mesmo quando levado a ser, no momento contemporâneo, cancelado, ao invés de ele chorar as lágrimas, ele agradece a oportunidade de estar provando a fé e a conduta que acredita ser a mais feliz. Joana de Cusa, com o seu filho, preso a uma haste sendo queimada, mulher, esse teu Cristo não te ensinou outra coisa a não ser a morrer? E as labaredas matavam o seu filho que gritava para que ela abjurasse a figura do Cristo? E ela de maneira profunda diz, sim, ele me ensinou outra coisa, ensinou a te amar. É essa a profundidade do amor que liberta. Indiscutivelmente naquele período, e logo após a passagem de Jesus não seria diferente. E assim segue toda a história. Na medida em que incomodava a coletividade, porque viviam outros valores que nos falam a essa nossa realidade do cotidiano, não tinha outra forma a não ser agora puni-los. E agora surge o movimento coletivo que buscava os crentes dentro das catacumbas, que não se escondiam, não fechavam as portas, mas mantinham-se ativos na sua crença, crendo nessa força e nesse Deus. E ali eram presos, levados às arenas. E aqueles que estavam felizes, porque afinal de contas os deuses sobrepujavam sobre aquela pequena coletividade, levavam adiante à morte os cristãos. Que quanto mais morriam, mais impactavam, porque dizia que crença é esta. E que esses homens entram nas arenas contando aos anos nas alturas, e que vão morrer, e ao invés de morrer em nome de César, morre em nome de Jesus. Isso causava um impacto, e desde aí,
O cristão deve ser reconhecido pela forja da fé e do trabalho no bem. E acima disso, no respeito e na vivência às leis de Deus. Mas é compreensível perceber que as pressões de todos os lados geravam em muitos de nós a dúvida e a fraqueza. Nos atingia de tal maneira que começávamos a fazer uma mescla entre aquilo que o mundo me convida e aquela crença que eu abraço. E desde então, faz-se um esforço hercúleo, em especial quando chegarmos mais adiante na história, para transformar este Jesus num homem sem ideais, num homem até mesmo fraco, como se o seu discurso fosse resumido apenas a um amor que agora torna-se o rótulo que dá a chancela para a mesma vivência das bacanais. Como se Jesus não falasse de austeridade e de renúncia, de obediência à lei, de abandonar a si próprio e a partir de agora viver uma nova realidade. E indiscutível, quando a ciência a seu turno chega, pós-Revolução Francesa, filha do Iluminismo, trazendo a ideia daquele humanismo secular em que Deus agora era morto e que valia era o homem, era necessário que o Consolador chegasse para poder resgatar as lições, para dar um norte. Porque novamente se voltava para duas grandes realidades, tais quais o período de Jesus. De um lado, as religiões, que mantinham-se às suas tradições, mas que não respondiam às dores humanas. E do outro lado, a ciência materialista, que não acreditava em absolutamente nada, dando ao homem a condição e o norte para que ele devesse aproveitar a vida ao máximo, porque o amanhã não existe. É neste cenário, tal qual o Cristo veio, volta o Consolador, ou melhor, apresenta-se o Consolador conforme ele prometeu. O Espiritismo surge no seio desta sociedade, vil de um lado e incapaz de responder às questões humanas do outro. Mas, lamentavelmente, a ideia materialista permeia com tanta intensidade que nessa fase que vivemos hoje, esse Jesus transformou-se num indivíduo soft, quase num hippie da década de 60. Que tudo é paz e amor, apenas isso. Como se a sua palavra hoje não tivesse valia. E a doutrina espírita, a seu turno, uma doutrina de base filosófica, advinda da ciência, da investigação com os espíritos, nos traz a ética crística, que nós comumente chamamos de religião, mas que vem trazer na intimidade as lições de Jesus, e novamente convocando agora a razão, para que possamos entender que esse Jesus em nenhum momento mudou a sua característica, muito menos foi transformada a lei divina. Pelo contrário, agora vivemos mais um grande desafio para aqueles que se dizem cristãos de qualquer denominação. Mais difícil para o espírita. Mas, Alisson, por que você diz que é mais difícil ser cristão espírita? Porque o espiritismo abre a janela do mundo real. Nós conseguimos olhar o panorama do que esses espíritos vêm nos trazendo através das suas experiências. E essas entidades, entre aspas, que aos nossos olhos e ao nosso intelecto estão tão distantes, é a nossa realidade do ontem e será a nossa realidade do amanhã. Porque todos nós voltaremos à pátria espiritual. E a doutrina então traz uma tese, princípios, que agora fazem com que olhemos aquela mensagem do Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus pelo ângulo da razão. Porque o reino dos céus não é uma estrutura geográfica que nos fala de um local abençoado para vivermos em férias. Iríamos entrar numa situação complexa por demais. Por mais que a gente sonhe numa vida extraordinária de estarmos à beira do mar, quem sabe em Fernando de Noronha ou nas Bahamas,
tomando coco, com 3 semanas sem nada para fazer, a gente surtava. Ia procurar alguma coisa. Uma semana ainda vá. Mas quando o negócio passa, a gente percebe que a gente não consegue viver. Imagine a eternidade ouvindo o anjo tocar a harpa. Eu quebrava a harpa, expulsava o anjo para fazer alguma coisa. Eu não sei vocês, mas eu não aguentava. Vamos inventar alguma coisa aqui, porque, né? Tá difícil viver a eternidade desse jeito. Então o Espiritismo vem e começa a falar que o reino dos céus não é essa geografia. Não existe uma geografia divina que diz, ai, que bom, ele agora está ao lado do Pai. Tá, não. Desconstrói essa ideia. Lá é a pátria verdadeira, nós viemos de lá. Aqui é um rascunho. Uma vez eu conversava com a senhora, ela dizia, eu não acredito, lá a gente trabalha e estuda. Ela fez, pai do céu, eu não acredito. O tanto que eu já trabalho em casa, eu ainda vou trabalhar do lado de lá. Eu disse, vai. E vai agradecer por ter trabalho. Esse reino dos céus, então, por isso Jesus diz, é para aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por que, Alisson? E por que eles não entrarão no reino dos céus apenas aqueles que dizem Senhor, Senhor? Porque a doutrina espírita vem de maneira peculiar, só ela fala isso. Que a lei divina encontra-se na consciência. Por isso que independente da nossa religião, ser católico, evangélico, muçulmano, porque se há muçulmanos, houve a permissão de Deus, porque Deus é soberanamente justo e bom. Era a necessidade daqueles espíritos passarem por aquela experiência e aquela crença, porque encontram dentro da sua realidade a possibilidade de respeitar a Deus e as suas leis, porque grita na consciência. Então, na medida em que o homem desperta para o mundo espiritual, ele agora ouvirá dentro de si uma voz que dirá se ele está feliz ou infeliz, se o que ele fez foi certo ou errado. Não tem como fugir. Não adianta nós ampararmos as nossas ações e os nossos desejos nas teses que o mundo apresenta, respeitáveis muitas vezes, mas o crivo, a peneira, a lupa, a bússola, como queiram, é aquela do Evangelho, porque fala da lei que rege o universo. Não responderemos pelo que acreditávamos apenas, ou melhor, não teremos as nossas consequências atenuadas apenas pelas crenças que não quisemos conhecer. Porque já que eu conheço isso me é agradável à intimidade, eu prefiro aqui permanecer. Não é essa a realidade. Quando adentramos essa porta e as portas das religiões cristãs e entramos em contato com o Evangelho fala dessa lei. E a consciência então encontra o roteiro. Só que agora lança-se o desafio de ser diferente, passar por este fogo transformador. E aí na espiritualidade, todos nós que estamos aqui presentes, todos nós, sem exceção, ao percebermos e entrar em contato com a consciência, vimos que nos equivocamos. Utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. Elegemos novamente as bacanais, guardadas as proporções, ao invés da renúncia e da vivência crística das leis divinas. E já estagiamos em religiões cristãs por muitas existências, mas na hora do enfrentamento da sombra, novamente voltamos para aquilo que nos é agradável. Lembrando dessa lição, deste cenário, avancei nesse raciocínio e, ao contrário do que buscam levar adiante, eu venho provar que o que estão dizendo por aí é totalmente inverídico. Como não há uma casta organizada na doutrina espírita, porque o nosso único guia e modelo é Jesus. Como não há padres, não há diáconos, não há figuras respeitáveis neste sentido hierárquico, as pessoas começam a trazer enxertos e interpretações diversas para o Espiritismo, buscando juntá-la a teses, repito, materialistas, que o mundo aprova, tal qual naquele período.
E nós esquecemos que ser espírita é algo mais grave do que ser cristão apenas. Somos cristãos espíritas. Lembra que eu disse que é mais difícil ser espírita? Por causa disso. Mas por que, Alisson? Porque a gente esquece da dureza dessas leis. Nós trouxemos um exemplo de um espírito muito conhecido de todos nós. Vamos pedir licença para trazer um diálogo dele com outro espírito para vermos quão complexo é. E para não fugir das palavras de Jesus no Sermão do Monte, Jesus fala do adultério. Ele diz que não se deve, baseado na lei de Moisés, adulterar. Eu acho que todos nós estamos lembrados disso. Vejam quão complexo é ser cristão. Quando ele fala isso no Sermão do Monte, fica aí o convite, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Eu sempre faço esse convite às nossas palestras. Ele diz assim: Moisés diz que está proibido adulterar. Eu, porém, vos digo que se olhares para uma mulher e desejares, já estarás adulterando. É mais fácil ou mais difícil? Porque Moisés dizia que o proibido era adulterar. Jesus diz: em verdade vos digo que se você olhar e desejar, você já está adulterando. Aí a doutrina espírita vem a seu turno e faz melhor. Nos fala da realidade de muitos espíritos que chegam lá. E nos impacta, porque hoje não é um discurso que é gostoso aos ouvidos. O discurso gostoso aos ouvidos é aquele que diz assim: você pode, Deus te ama, vai em frente. O importante é amar. É amar. Neste sentido de amar a Deus e ao próximo como se ama a si. E o indivíduo que ama a si, ele cumpre a lei. Porque só ele arcará com as consequências. E assim acontece um diálogo muito peculiar entre André Luiz, o espírito, com um enfermeiro chamado Lísias, nessa obra que já virou filme, chamado Nosso Lar. E ele diz assim, Lísias a André: reconhecendo o acanhamento da confissão reticênciosa, apressou-se a me consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. André foi tido como um suicida. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos do mal, aqui comparece de órbitas vazias. Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar aqui em extrema loucura. Vejam o cenário espiritual de todos nós quando fugimos a essa lei. E ele diz: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos os escolhidos. As religiões do planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Mas onde os que atendem ao chamado? Gasta-se as possibilidades nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conto erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Diante deste cenário de indivíduos sem os olhos, sem as pernas, paralíticos, enlouquecidos, onde o reino dos céus? Agora passa a fazer sentido quando Jesus nos chama a atenção. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque se torna impossível, diante desta consciência
que está as leis divinas no permitir viver novamente aquilo que acreditávamos ser o melhor. Diante desta loucura, impregnamos o nosso corpo espiritual, chamado perispírito ou corpo sutil, de situações que nos levarão novamente ao palco terreno para expurgar as nossas dores. Daí doenças, síndromes, velhas tendências que nós trazemos, que estamos sendo convocados a entender que esta dor não é punitiva, nem é o impedimento para atingir esse reino. Pelo contrário, é a ponte que nos levará a ter a consciência em paz frente aos equívocos e às escolhas que passaram. E para não dizer que é um ponto de vista, Lísias, esse enfermeiro, diz a André, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germens de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil, ao perispírito, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Ser espírita é muito bom. Tem certeza? Eu me pergunto. De vez quando eu penso, rapaz, onde é que eu me meti? Podia ter feito, uma outra coisa que não nos esclarecesse e nos trouxesse a realidade, que aí a gente ia viver um mundo tranquilo. Não obstante, chegamos à casa espírita porque os nossos mentores já perceberam que é chegado o nosso tempo. E aí o grande problema. Por que, Alisson? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, esse Espiritismo que as pessoas querem dizer que é tudo legal, nesse capítulo da maturidade, no capítulo 18, ele nos convoca a algumas reflexões. Que aí você diz, não é possível? Não podia ser uma coisinha mais leve? Não. Porque ele complementa. Olha o que ele diz, qual é o nosso desafio verdadeiro? Vamos ver. Eita, caiu. Lady Murphy, né? Vocês conhecem, não? Mas eu acho. Com um jeitinho eu acho. Rapaz. Agora. Verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os eleitos de Deus. Eu confesso aos senhores que quando eu li essa frase, eu acho que ele não entende, nem ele entendeu o Espiritismo direito. Porque sois os eleitos de Deus, passar pela porta estreita, lutar, renunciar, abnegar, resignar-se, mudar, queimar com o fogo da transformação. Tem alguma coisa errada, mas ele falou. Aí eu passo a acreditar, O Espírito Erasto. Aí ele diz, sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E de pregai. Tem mais. Mas desde já observem que ele coloca agora para que a gente entenda que toda essa ferramenta que nós utilizamos do cotidiano faz-se necessário nós superarmos. Não é nos entregarmos à mendicância. Não é isso que ele fala. A doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, só está pedindo, única e exclusivamente, que aqueles mesmos exemplos dos cristãos primitivos de outrora agora possam voltar através de cada um de nós. Estando na sociedade, mas sendo do Cristo, na sua postura de não investir e nem divulgar teses que não compactuam com essa lei divina. É isso que ele está dizendo. Sacrificai os vossos trabalhos, porque às vezes nós assumimos posições no trabalho para agradar a outrem, ou a teses porque os amigos acreditam, quando na verdade deveríamos nos entregar em holocausto de forma inteligente, para não sermos trucidados, para que a gente dure um pouquinho exemplificando. E na medida em que todo mundo se entrega às bacanais, a nossa atitude chame a atenção e diz, mas por que você não faz? Todo mundo faz, isso é a coisa mais normal. Mas
eu elegi para mim algo diferente. Eu não preciso criticar a outrem, mas eu preciso ser firme naquilo que eu acredito. Porque a nossa crença fala da nossa realidade. E a nossa vivência fala da nossa crença. A nossa vivência fala da nossa crença. O cristão, na história inteira, fez isso. E agora somos convocados a fazer diferente. Mas, como eu disse, não para aí. E ele continua. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente, olha a situação. Falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus. Porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. A nossa sociedade gosta de abnegação? Gosta de renúncia? Gosta de não viver determinados prazeres? Não. Então ele já avisava. A voz chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Confesso que agora, numa questão muito pessoal, eu não consigo estudar a doutrina espírita e não ver a gravidade da sua mensagem para cada um de nós que chega ou que já chegou a esta casa trazendo dores e questionamentos. Essas dores, segundo os Espíritos falam, não são poucas aquelas que os mentores produzem. Para que possamos, diante do desespero que nos acomete, vencermos o marasmo moral a qual somos entregues. E passarmos a conhecer a mensagem deste Jesus, que não vem para brincar, entregou-se em holocausto. Cuja marca do cristão, ao longo de toda a história, foi uma cruz. E que ele representa para cada um carregar a própria e segui-lo. Daí o desafio que nós temos. Somos convocados. Espíritas, está aqui. Se o mundo se encontra hoje num processo de transição, o mundo será aquilo que dele nós fizermos. E aí o chamado de atenção para as famílias aqui presentes. O problema não se encontra no topo. Porque nós gostamos de encontrar culpados para tudo. Olhamos para as escolas, para as universidades repletos de indivíduos trazendo teses inúmeras, menos a tese cristã. Mas, se antes de chegar lá, as famílias trouxerem então a base do cristianismo verdadeiro através dos exemplos, e mostrando o que nos aguarda no retorno à pátria, estaremos de fato mudando essa sociedade que tanto desejamos mudar, mas enquanto nós não fazemos essa mudança da transformação para esta rota que Jesus nos solicita, continuará na mesma. Só não porque a divindade intervém e, segundo os espíritos, começa um grande êxodo de espíritos inferiores para outros planetas, tal qual acontecera com Capela. E ainda no Sermão do Monte, ao terminar, ele nos fala algo tão impactante em relação a isso, é algo tão real, que ele está nos trazendo, que ele diz assim, deixa eu ver o capítulo 18, muito bem, achei. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. A palavra rocha, ela tem um significado no Evangelho, desde o Velho Testamento. A rocha é a figura inesquecível de Jesus de Nazaré e as suas palavras. Para o Velho Testamento é a figura do próprio Deus. Quem já teve a oportunidade de ir à sinagoga no Recife Antigo,
uma daquelas palavras, Tzur, significa rocha. Tzur Israel é o final do nome da sinagoga. Tzur Israel, rocha de Israel. Então, o homem prudente construirá a sua casa sobre a rocha. A rocha Jesus são as lições que ele trouxe. Olha o que ele fala. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Quantas situações em nossos lares, em nossas casas, poderíamos ter evitado se fundássemos a nossa casa sobre a rocha? Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem sensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. E aí ele arremata, aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos. E aí vem uma parte importante, e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar, será grande no reino dos céus. Que possamos sair daqui incomodados, reflexivos. Porque na medida em que nós mergulhamos no Evangelho do Cristo, percebemos que todos aqueles que cruzavam com Jesus se incomodavam. Se incomodavam a tal ponto que buscavam a mudança para atingir a paz. Está em nossas mãos. A todos nós que estamos aqui nesta tarde, ouvindo as palavras do Evangelho, das experiências trazidas pelos Espíritos, nesta obra emblemática que é nosso lar, e o convite que nos é feito, para que não voltemos a repetir o que já fizemos um dia. Gritarmos, Senhor, Senhor. Que possamos mudar e fazer o possível para que a nossa consciência encontre-se em paz ao retorno à verdadeira pátria e agradecer a Ele cada dificuldade e, em especial, por ter recebido em nossas mãos esta doutrina do amor que liberta. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.